Olá pessoal, vamos ver aqui algumas questões. Aproveitando e corroboro com o João, qual seria a sua sugestão ou sugestões para quem já está aposentado e que complemento de renda dentro de uma carteira conservadora? Olha, o mais conservador no Tesouro Direto para obtenção de renda é o Tesouro IPCA 32, com juros semestrais. E meio que é a opção única, né? Não tem outro, tá? Não tem outro. É o Tesouro IPCA mais curto, então ele vai oscilar menos e ele vai te pagar a renda corrigida pela inflação ao longo de toda a sua vida do título. Qual o melhor momento para aplicar 10% da carteira no IPCA 45? Quando a Selic parar de subir ou esperar um maior estresse eleitoral? Olha, eu acho que nem vale a pena olhar a Selic, tá? Porque ela pode parar de subir, vamos dizer assim, até por um erro do Banco Central. Né? Por exemplo, o Banco Central achou que era o momento de parar de subir, porque achou que a inflação ia controlar, e por qualquer motivo a inflação continuou descontrolada e o estresse continuou rolando na economia e as taxas continuam subindo. Então eu não olharia para a Selic, tá? Esperar o estresse da eleição é uma possibilidade, mas aí que tá, né? Sempre vem aquela questão, né? É, investe agora ou espera, né? E isso aí é um problema, pessoal, porque depende muito da cabeça de cada investidor e não tem resposta para isso, certo? Porque a gente não vai conseguir adivinhar o futuro e tem que ver no que a pessoa se sente mais confortável. Você se sente mais confortável esperando num Tesouro Selic ou alguma coisa parecida? Ou você se sente mais confortável já aproveitando as taxas de agora, que são boas? E às vezes, pessoal, o que pode acontecer, né? A gente está falando de Tesouro IPCA, a gente sabe que o Tesouro IPCA persegue o valor nominal atualizado. O que pode acontecer é o seguinte: pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu no IPCA 26, numa outra pergunta que a gente comentou em outro vídeo, que é o seguinte: um ano atrás ele era quase R$ 3.000 e a taxa era 4%. Hoje ele é 5% e o preço é R$ 3.000 também. Né? Então pode acontecer isso na eleição. Pode acontecer da taxa estressar bastante, mas o VNA subir tanto devido à inflação e o preço continuar na mesma, certo? E aí você gastou muita energia vital, se estressou demais, ficou nervoso, ficou preocupado, esperando o momento de entrar e no final das contas deu quase o mesmo. Isso pode acontecer também, tá? Então só estou fazendo um alerta que eu acho que é muito difícil, tá? É muito difícil. Tem que ver o estilo de cada pessoa investir. Agora, o que eu não olharia com certeza é a taxa Selic, tá? Porque é como eu sempre digo aqui no canal: a Selic ela não é causa, ela é consequência. O Reginaldo pergunta para nós: quero investir só no IPCA 26 e Selic 25. Então vai fazer uma carteira dual. Você poderia me dizer que percentuais de investimentos devo fazer mensalmente para os dois títulos com o objetivo de aumentar os meus investimentos? Depende, Reginaldo, depende, tá? A sugestão do Paulo Vitor é boa, investir a metade em cada. E o Ronan sugere, eu também sugiro o nosso vídeo da carteira conservadora, que tem bastante explicação ali. Mas assim, ó, tá? O que eu posso dizer assim, ó, uma dica rápida: quanto mais iniciante você for, quanto mais começando, mais do começo você estiver, maior tem que ser a parcela de Tesouro Selic. Até você se acostumar bem e aprender e ficar tranquilo com as oscilações dos tesouros IPCAs, certo? Então, começar, por exemplo, com uma carteira 90% em Selic 25 e 10% de tesouro IPCA 26, começar com uma carteira assim não é ruim se você está aprendendo, se você está começando a acompanhar o mercado agora, tá? Quanto menos a gente sabe, quanto mais medo a gente tem, maior tem que ser a nossa parcela em Tesouro Selic, tá, pessoal? E eu só digo isso agora que a taxa Selic está subindo e está, de certa maneira, aí cobrindo as expectativas de inflação, certo? Porque se a taxa Selic voltar a ficar atrás da inflação, eu vou avisar para vocês e eu vou dizer que eu acho que não vale mais a pena, certo?
Aqui tem duas perguntas que eu já respondi em vídeo. Opa, tem aqui uma pergunta aqui que eu acabei tirando. Qual seria a carteira ideal para a fase de aposentado? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas basicamente só Tesouro IPCA com juros, tá? Essa seria a carteira ideal na minha visão. O Fábio pergunta para nós: tenho esse título, Tesouro IPCA 2030 com juros, e faço aporte todo mês, agora deve ser no 32, né? Mas ele está negativo, ainda não conseguiram entender o motivo. A Camila coloca aqui corretamente que é a marcação a mercado, o Tesouro muda as taxas até 3 vezes ao dia, mas não se preocupe, se você for segurar o título até a data de vencimento, você terá a rentabilidade prometida. Então, mais um detalhe, a questão é a seguinte, né? Quando a gente compra um Tesouro IPCA com juros, tá? Abaixo de 6%, nós estamos teoricamente comprando com ágio. Por quê? Porque o preço dele vai estar acima do valor nominal atualizado, certo? Quando tiver IPCA mais 6 e ele paga 6% ao semestre, ele vai estar ao par. E aí o preço dele vai estar quase que casadinho com o VNA, certo? Vai depender do dia. Mas vai estar quase a mesma coisa do pré com juros, tá? Na questão dos R$1.000, tá? Que a gente já falou muito no canal. Então o que acontece? Quando a gente paga mais caro no título, quando a gente compra ele com ágil, ele demora mais a dar esse retorno total. Por quê? Porque os juros semestrais vão saindo do preço, certo? E como a taxa está subindo, o que está acontecendo com o preço do título? Ele está se aproximando do VNA, mas de repente você pagou 4.400, 4.500 nele, e ele está ali com o preço a 3.900 hoje, né? Porque a taxa subiu muito, e aí toda vez que ele paga o cupom, ele perde mais um pedacinho e volta a crescer. Então, esses pedacinhos, esses cupons pagos, você tem que somar, tá, ao que você tem dele, ao que você tem do título, para ter o retorno total. Ou seja, você vai ter a valorização ou desvalorização em função da marcação a mercado do patrimônio, mais a renda, tá? Então essa renda tem que ser somada. E aí provavelmente ele vai ficar bem mais perto dos valores que você investiu, dependendo se você já recebeu 4 ou 5 cupons, isso já dá uma boa diferença, tá? E aí quando é que a gente recupera, pessoal, todo esse, entre aspas, prejuízo de ter comprado o título muito caro? Por exemplo, paguei 4.400 no IPCA 30 e agora ele está 3.900, tá? O título ele vai acompanhando o VNA sempre, tá? Então, quando o VNA chegar nesse patamar, por exemplo, de 4.400, 4.500, tá? Então vamos ver. Vamos fazer uma continha aqui marota, rápida, a 4.500. Em quanto tempo o título chegaria nesse VNA? Vamos ver, 3.830. Ele tem que subir 17%, tá? Ele tem que subir 17%. Então, pelos padrões atuais, 2 anos de inflação. Se a gente pegar a inflação ali do período 2017, 18, 19, 4 anos e um pouquinho, tá? Então vai depender da inflação. Aí o título vai estar casadinho com o VNA, você vai ver ali os dois valores muito parecidos e os juros vão ser só alegria, porque vão ser só rendimento real. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.